Boa tarde, galera. Tudo bem? Olha aí, voltamos. Pessoal, hoje nós começamos a falar de um assunto totalmente novo. Como eu já havia anunciado na aula passada, hoje nós começamos a falar de gases. E esse assunto é bastante legal, bastante importante e com muita coisa interessante. Então, vamos lá. Tá aí. Meus queridos, hoje começamos a falar dos gases. E então começamos a falar das variáveis de estado. O que é isso? Variáveis de estado. Então preste atenção aqui. Olha só. Primeira coisa, o comportamento dos gases é melhor compreendido quando conhecemos, olha lá, sua temperatura, sua pressão, seu volume e a quantidade de partículas do gás. Lembra que nós estudamos lá a quantidade de matéria? Tá aí. Galera, isso aqui ó, é importante, hein? Temperatura, pressão, volume e quantidade de partículas. Agora, sobre a teoria cinética dos gases, né? As partículas de um gás encontram-se muito afastadas umas das outras. Quando nós estudamos estados físicos, nós falamos sobre isso, né? As partículas dos gases estão bem afastadas. E elas movimentam-se em trajetória retilínea, sofrem colisões perfeitamente elásticas, ou seja, ela bate e volta com a energia, e possui força de interação desprezível entre as moléculas, as partículas de um gás, né? Então, essa teoria cinética dos gases está relacionada ao movimento das moléculas, das partículas de um gás, ok? Então, vamos seguindo em frente, que tem coisas legais. Então, olha aí, ó. Estado de um gás. Todo gás exerce uma pressão, ocupando certo volume a determinada temperatura. Então, essas são três variáveis fundamentais. Você jamais deverá esquecer pressão, volume e temperatura. Nós vamos falar agora individualmente de cada um deles. Vamos ver. Aos valores conhecidos, medidos de pressão, volume e temperatura, chamamos de estado de um gás. São as variáveis de estado de um gás. Ok? Tá aí. Então, assim, imagine só, um gás que está num volume, né, ocupa um volume de 5 litros, uma temperatura de 300 Kelvin e tem uma pressão de 1 atmosfera. Aqui eu já começo a falar de algumas coisas importantes. Observe que o volume é dado em litros. O volume é sempre trabalhado em litros. Olha a temperatura está em Kelvin. Kelvin. A temperatura está em Kelvin. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, você deve somar 273, ok? Muito, muito, muito importante. E a pressão de 1 atmosfera? A pressão é dada em atmosferas ou em milímetros de mercúrio, mas ela é mais comumente trabalhada em atmosferas, que é a pressão a nível do mar. Tá? 1 atmosfera é a pressão a nível do mar. Beleza? Então, vamos adiante. Tá aí, ó, variáveis de estado de um gás. Olha lá. Os valores da pressão, do volume e da temperatura não são constantes. Então, dizemos que pressão, volume e temperatura são variáveis de estado. Lembra que nós falamos? Então, eu coloquei algumas situações aqui. Ó. Então, observe. Eu posso variar a pressão. Observe só. Olha aqui. Ó. Quando ele estava a 1 atmosfera, ele ocupava um volume de 6 litros. Se eu diminuir o volume à metade, a pressão dobrou. Por quê? Porque eu mantive constante a temperatura. Tá vendo? Agora, aqui é muito importante a observação. Se eu mantiver o volume constante, observou? Mantive o volume constante, mas tripliquei a temperatura, olha aqui, a pressão foi triplicada também. Tá vendo? Então, eles são variáveis de um gás. Uma variável depende da outra. Uma variável está relacionada à outra. Ok? Então, muito importante já estar atentando isso aqui. É claro, professor, mas isso é só uma aula introdutória, né, sobre o assunto. É
É o princípio do estudo dos gases. Então, só estamos observando quais são as variáveis. Então, imaginemos só o seguinte, ó. Denomina-se pressão de um gás a razão força-área, ou seja, originada pela colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente em que ele se encontra. Então, tá aí. Tá aí, ó. O cara que está aqui, ó, observou? Ó, à medida que ele choca na lateral do cilindro, tá vendo? Ele exerce ali uma pressão, tá? Ele exerce uma pressão. Beleza? Tá aí, ó. Então, isso eu chamo de pressão. Pressão, né? De um gás à razão, força-área. A força com que ele se choca em determinada área. Beleza? Então, colisão, originada pela colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente. Olha que legal. Beleza? Tá aí. E como é que é, então, feita essa medida? Né? A experiência de Torricelli, né? Torricelli, foi exatamente isso. Né? Ele encheu aqui, ó, um tubo com mercúrio, né? E aqui é um recipiente cheio de mercúrio, tá vendo? E aqui a pressão da atmosfera, tá vendo? E aí aqui tinha 1 metro. O que ele percebeu? Que quando ele tirava a rolha daqui, ó, tá vendo? O tampão, isso aqui descia. Observou? Isso aqui descia. E descia quanto? Descia apenas 24 centímetros. Então, a coluna passou a ficar com 76 centímetros. Tá vendo? Então, a pressão que o ar, a pressão atmosférica exerce aqui, tá? Só deixou a coluna descer 24 centímetros. Ficaram 76 centímetros de coluna de mercúrio aqui, tá? Por isso que a gente diz que uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio, né? 76 centímetros corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Daí veio então a ideia, né? Ah, professor, mas tem uma diferençazinha aqui. É, porque tinha que corrigir aqui. Eu não mexi na figura dessa diferença, tá? O ideal é que essa marcação viesse para cá, ok? Então tá aí, desceu 24 centímetros, ficando 76 centímetros aqui. Beleza? Então essa foi a experiência de Torricelli. E o volume? É o espaço ocupado pelo gás. Sempre lembrando, ó, 1 litro tem 1000 ml, que corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Ok? E aí aqui a gente já vai aqui aproveitar para lembrar um detalhe importante, né? Então, se 1 litro tem 1000 ml, que corresponde a 1000 centímetros cúbicos, 1 metro cúbico tem 1000 litros, ok? 1 litro tem 1000 ml, 1000 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Beleza? Beleza? Guardou a informação? Muito show. Temperatura. Olha lá. Nos trabalhos científicos, a unidade usada é a escala absoluta, ou Kelvin. Observe que não é graus Kelvin, tá vendo? É Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é o somatório da temperatura em Celsius mais 273. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Galera, essa é a nossa aula inicial, a nossa aula introdutória, né, do estudo dos gases, as variáveis de estado. Faça lá os seus exercícios e que certamente esse conteúdo vai ficar solidificado, vai ficar bem sólido e você vai ter bastante facilidade para as próximas aulas. Um forte abraço e até a próxima aula.